Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Somos gratos a Deus por mais um dia, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede na sua presença. E vamos agradecer a Deus, começar o nosso culto com a oração e pedindo para que Ele conduza todo esse culto. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia em Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor nos deu durante esse dia, durante esse decorrer da semana. Continua, ó Deus, suprindo todas as nossas necessidades. Obrigada, meu Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado derramado sobre nossas vidas. Senhor, com a vida de cada enfermo da Tua igreja, ó Pai. Senhor, com a vida do pastor Nelson, ó Deus, que está se recuperando em casa. Tanto ele como o Rodolfo, a Tainara e tantos outros, ó Deus, enfermos da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, curando a vida de cada um, ó Pai. Conduz esse culto, ó Deus, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Deus, que só a Ti é devido, Pai. Ser, ó Deus, com cada súplica, ó Deus, com cada pedido aqui, ó Deus, que for feito nessa noite, Pai. Cuida de cada um de nós, nos dá um resto de noite na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: qual formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Estamos na campanha de missões estaduais, que possamos estar orando, contribuindo e indo com essa grande missão que é pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos cantar o cântico congregacional 449 do nosso cantor Cristãos. Ousados proclamar. Ousados com firmezas, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do mundo eterno, Pai, que pra salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu
Graça e paz, amados irmãos, louvamos ao Senhor por esse momento de culto que o Senhor nos dá, culto de oração, uma ótima oportunidade para estarmos orando nesse momento, orando uns pelos outros, mas gostaríamos também de aproveitar, estamos numa campanha de missões estaduais, cujo tema para este ano, para a nossa campanha de missões estaduais, é Pela Vida em Jesus, eu coopero. E a divisa se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 3 e 4, que nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Grande desafio é abraçarmos essa campanha para esse ano. Pela vida em Jesus, eu coopero. Que possamos assumir esse compromisso, se cada um de nós entendermos que podemos cooperar com a obra missionária. Veremos nosso estado de Pernambuco sendo alcançado pelo Evangelho de Cristo. O grande desafio é promover a evangelização de todo o nosso estado de Pernambuco, através das mais de 500 igrejas batistas e cerca de 200 congregações que há em nosso estado. Um grande desafio é atingirmos um alvo proposto pela área de missões estaduais para este ano de R$600 mil. Se você, se todos nós abraçarmos e entendermos que todos devemos cooperar, não, com certeza eu tenho absoluta certeza que iremos não apenas atingir, mas podemos ultrapassar esse alvo. Se todas as igrejas entenderem esse propósito, podemos alcançar e podemos ultrapassar esse alvo. Pela vida em Jesus, eu coopero. Abrace essa campanha. Abrace o desafio de ofertar para a obra missionária, de compartilhar do amor de Deus àqueles que estão à sua volta e de interceder. Nosso grande desafio, não orarmos apenas por nós mesmos, mas intercedermos pelos campos, intercedermos pelos homens e mulheres que estão nos campos missionários, no nosso estado, anunciando Jesus, anunciando que há vida em Jesus. Esse é o grande desafio. Iremos orar pela obra missionária em nosso estado, logo em seguida iremos ver a música da nossa campanha de missões estaduais para esse ano, mas além de orarmos pela nossa campanha, gostaríamos também de orar pela vida dos nossos irmãos, pela vida da nossa igreja, pelo cenário que estamos vivendo. Estejamos orando pelos nossos pequenos grupos multiplicadores, nossos PGMs, um momento que a igreja, o Senhor nos dá, de estarmos juntos, compartilhando do amor de Deus de casa em casa. Estamos nesse momento, nesse cenário online, cada um na sua casa, mas mesmo assim, nada nos impede de estarmos conectados, compartilhando o amor de Deus, orando uns pelos outros. Se você não faz parte de um pequeno grupo multiplicador, procure os pastores e participe. Estejamos orando uns pelos outros. Cada um dos irmãos tem a oportunidade no seu pequeno grupo compartilhar seus motivos de oração também. Estejamos orando pelo cenário que estamos vivendo. Há alguns irmãos, amigos nossos que têm perdido seus empregos, têm visto seu emprego em risco, têm tido dificuldade para trocar o seu negócio, a sua empresa. Estejamos orando nesse sentido uns pelos outros. Continuemos orando pelas famílias enlutadas, a famílias que têm perdido entes queridos. Nossa família perdemos entes queridos, familiares amados por nós. Estejamos orando para que o Senhor continue a nos consolar e dar força para continuar essa caminhada. Estejamos orando pelos nossos irmãos que se encontram enfermos. Alguns irmãos se encontram enfermos, familiares de nossos irmãos estão enfermos. Estejamos orando também em especial pela vida do nosso pastor Nelson Malafaia. Ele está enfermo, mas está se cuidando, está sendo medicado. Estejamos orando, porque estamos num cenário de pandemia, então é preciso toda a atenção e todo o cuidado. Estejamos orando por sua saúde, orando pela saúde da sua família, o Rodolfo, a Tainária também, que estão enfermos. Estejamos orando pela sua família, a irmã Isabel, que está cuidando do pastor, pela Isabela, pelo pastor Anderson, a pequena Alice, que também estão dando assistência.
estejamos orando assim por toda a família. É um momento de orarmos pela saúde do nosso pastor, pela saúde da sua família, que o Senhor esteja cuidando dele, que esteja cuidando de cada família nesse momento. Possamos orar nesse sentido, orar pela obra missionária e orar por esses pedidos. Fechemos nossos olhos e oremos ao Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és um Deus que cuida de nós, Tu és um Deus que é o autor da vida, é o nosso Criador. Ó Pai, nós te rogamos por essa campanha de missões estaduais para esse ano, que realmente essa tema, pela vida em Jesus eu coopero, que nós, cada um de nós, possamos cooperar com a Tua obra, que possamos abraçar essa campanha, que não apenas nós da Primeira Igreja Batista em Candeias, mas todas as igrejas e congregações do nosso estado possam abraçar essa campanha e que assim esse alvo estabelecido não apenas seja atingido, mas para a Tua glória seja ultrapassado, Senhor. Que vidas sejam alcançadas no nosso estado, que sejam restauradas pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder que há no Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, te pedimos também por todos aqueles que estão desempregados, todos aqueles que estão tendo seu emprego ameaçado nesse cenário de pandemia, todos aqueles, Senhor, que estão com dificuldade para tocar o seu negócio, a sua empresa, que Tu tome conta, Senhor, dessas vidas, que tome a frente dessa situação. Ó Pai, que possamos nos envolver na Tua obra cada vez mais, nos pequenos grupos multiplicadores, que possamos ver vidas sendo tocadas pelo poder do Teu Evangelho. Ó Deus bendito, nós te pedimos por aqueles irmãos que encontram enfermos, doentes, te pedimos por aqueles que perderam seus entes queridos, nossos familiares, que tanto amamos, que Tu estejas continuando nos trazer o Teu consolo e a Tua força, Senhor, para continuarmos a caminhada. Ó Deus, sê com cada um dos Teus servos de uma maneira especial nesse momento. Te pedimos também pela saúde do nosso pastor, o pastor Nelson Malafaia. Tu sabes que ele se encontra enfermo, mas que assim Tu estejas sendo com ele nesse momento, restaurando a sua saúde, restaurando a saúde, Senhor, dos seus familiares, Rodolfo, a Tainara, Senhor, tomando conta da irmã Isabel também, que está cuidando dele, tomando conta da Isabela, do pastor Anderson, da pequena Alice, de toda a sua família, Senhor. Que Tu estejas cuidando de todos os Teus servos que se encontram enfermos, Pai, nesse momento. Não apenas aqueles que estejam com sintomas do Covid-19, mas estejam passando por qualquer que seja tipo de enfermidade, que Tu visites nesse momento e restaure a Tua saúde, a saúde de cada um deles. E pela Tua graça, Senhor, que te pedimos, confiando no Teu agir, no Teu cuidado para conosco. Abençoa a Tua igreja, abençoa a campanha de missões estaduais para esse ano. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Ele estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, me esforço
vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Meus amados irmãos, é muito bom termos a oportunidade, o privilégio de meditarmos um pouco acerca da palavra do Senhor nesta noite tão maravilhosa, nessa noite tão especial, noite em que a Igreja do Senhor Jesus se reúne em suas casas para cultuar, para adorar, bendizer, glorificar e exaltar o nome daquele que somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Meus amados irmãos, nós estaremos meditando uma breve reflexão acerca da palavra de Deus, e eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos do 5 ao 13. Nós vamos ler juntos, cada um aí nas suas casas, pegue sua Bíblia e leia junto comigo o texto lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos do 5 ao 13. O texto é bastante conhecido já da amada igreja, nós vamos estar lendo eles juntos agora, nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse o Senhor: meu servo está em casa. Disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber o Senhor debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes em verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do ocidente e do oriente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus conclui no versículo 13 dizendo ao centurião: vá, porque como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te oramos agora, pedimos a orientação do teu Espírito Santo, a iluminação, Pai, que vem de ti, para que possamos compartilhar algo do Senhor aqui nessa noite. Abre os corações, abre as mentes,
para que possamos ter interpretação correta e aplicar da melhor maneira possível a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o que eu acho muito interessante aqui nesse texto, e é um texto já conhecido dos amados irmãos, eu tenho certeza que a maioria de vocês já puderam meditar, já leram esse texto que é muito conhecido, né, da amada igreja, e é um dos textos, né, um dos milagres mais, como é que eu posso dizer, interessantes, né, porque esse é um dos milagres em que Jesus ele não precisa estar presente, né, de corpo ali, para que aconteça algo sobrenatural na vida do servo daquele centurião. Como nós lemos, né, os irmãos leram, acompanharam aí a leitura junto comigo, o centurião exerceu uma fé muito grande, uma fé que agradou tanto o Senhor Jesus, que Jesus concluiu dizendo, olha, vai, do jeito que você creu, assim acontecerá. E aí na mesma hora acontece o milagre. Esse é um texto muito, como é que eu posso dizer, comentado, né, entre vários pastores, teólogos, alguns questionamentos são colocados diante dele. Eu não gostaria de me ater às questões teológicas, mas tentar extrair e tirar uma aplicação prática para a nossa vida espiritual, não é? E aí, obviamente, que o texto está falando sobre o quê? Fé. Tá? E esse é um dos textos na Bíblia que vai falar sobre a fé. Fé de pessoas que estavam ali com Jesus, pessoas até, como é que eu posso dizer? Que Jesus não esperava, né? Então, pessoas que não se esperava dela uma fé e ela exerceu essa fé. Esse caso é um dos, né, que nós encontramos na Bíblia. E esse é um dos milagres de Jesus que eu mais gosto, porque tem muitas questões dentro dele que a gente pode trazer para a nossa vida, como eu falei para os irmãos. Os irmãos lembram dessa passagem, é óbvio. E o que é que a gente vai meditar, né? O que é que ela tem para aplicação da nossa vida. Então, o centurião era uma autoridade. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. O centurião, ele era uma autoridade bastante conhecida na época, né? Alguns estudiosos trazem que esse nome centurião vem porque ele cuidava, ou ele exercia autoridade sobre mais ou menos 100 soldados. Daí o nome centurião. Então, ele era um homem influente, não é? Ele falava e as pessoas obedeciam, os seus servos obedeciam. Tinha recursos, tinha posses, como é que eu posso dizer mais? E ao que parece, nesse caso específico, era alguém que se preocupava com os seus servos. E aí, tanto é que o servo dele ficou doente, como a gente leu aqui no texto, né? E ele percebeu que Jesus estava passando por ali, entendeu que Jesus era uma pessoa boa, era alguém que realizava milagres, que arrematava multidões, e aí chamou Jesus e começou aí esse bate-papo que a gente leu aí, tão interessante, né? Então, ele entendeu que Jesus ele poderia fazer um milagre aí, e eu vou convidar Jesus, eu vou conversar com ele, tentar convencer ele para que ele possa ajudar, né? Já que meu servo está doente, eu estou preocupado com ele. E aí ele foi lá falar com Jesus. E uma das coisas mais legais desse texto é a afirmação do centurião, né? A gente encontra de maneira parafraseada aqui, eu gostaria de parafrasear, né, esse texto que a gente leu aqui. A gente encontra mais ou menos a expressão, olha, não precisa o senhor ir não, né? É mais ou menos isso que o centurião diz a Jesus, olha, não precisa o senhor ir, né? Por quê? Ele entende que ele não merece a presença de Jesus na casa dele. Veja só, porque que isso é uma das coisas mais legais desse texto. Porque eu gosto muito dessa palavra, porque, veja só, o camarada era uma autoridade, ele era uma autoridade romana, né? Que mandava e desmandava, ele mandava em todo mundo lá, né? Dos seus servos. E se tinha alguém que achasse, né, que achava que merecia a presença de Jesus na casa dele, era o centurião, porque era uma pessoa de autoridade, era uma pessoa que ele poderia utilizar-se dessa autoridade para achar que merecia Jesus lá na casa dele, já que ele entendia que Jesus era alguém especial no meio do povo, que arrematava as multidões com seus sermões, com os sinais e maravilhas, né? E aí, mesmo assim,
o centurião diz que ele não, olha, Senhor, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Então não precisa o Senhor ir não, né? O que ele está dizendo é que, olha, Senhor, minha autoridade aqui não serve, não vale de nada. O que eu quero do Senhor Jesus é a graça e não o mérito. É mais ou menos isso aí que a gente precisa, uma das primeiras lições que a gente precisa tirar desse texto. E aí, o centurião aqui, ele meio que explica a Jesus, não é, como é que ele entende essa questão. Ele diz assim, deixa eu explicar, Jesus, como é que eu entendo, como é que eu acredito que acontecem as coisas. Aí ele diz, né, ele explica isso no versículo 9. Ele diz, olha, eu digo a um, eu sou general aqui, eu sou uma autoridade aqui, e aí aqui na terra eu funciono dessa forma. Olha, eu digo a um, quando eu quero resolver um problema, eu digo a um, vai ali, resolve o negócio, e o camarada vai e resolve. Eu digo a outro, olha, você precisa ir ali fazer aquilo, e aí ele tem amor à vida dele e ele vai lá e faz, né? Então essa autoridade ele exercia aqui na terra sobre os seus servos. Ele era um centurião, alguém de autoridade, como a gente já falou aqui. E aí ele explica isso, ele diz, ó, eu digo a um, vai. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, Jesus, como eu tenho essa autoridade aqui na terra e as pessoas me obedecem, vai. Eu tenho certeza e eu acredito que o Senhor tem essa mesma autoridade aqui na terra, mas também nos céus. De maneira que, se o Senhor, eu sei que se o Senhor mandar, lá em casa o milagre já aconteceu. Se o Senhor mandar lá em casa, o milagre já está feito. Então, essa é uma das coisas também muito legais nesse texto. Veja que interessante. Aí, mais interessante ainda é a resposta de Jesus a essa tamanha fé, esse reconhecimento de autoridade que um centurião, alguém que é romano, tem acerca de Jesus. Porque aí Jesus vai chegar e vai dizer, olha, eu procurei essa fé em Israel e não encontrei. Aí eu vim encontrar num romano que nem é de Israel, né? Jesus, eu acho que Jesus vai assim dizer, eu queria que meu povo tivesse essa fé que você está tendo aí. E aí Jesus, lá no versículo 3, como a gente já leu, ele diz, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, não tem nenhum delay não, né? Não tem aquele negócio de, olhe, daqui a 2 dias, ore, se Deus quiser vai acontecer, não. Na mesma hora, o seu servo foi curado. E uma das coisas mais incríveis desse texto e de todos os textos que envolvem a fé, uma das coisas mais incríveis e mais impressionantes que eu acho é quando eu leio os evangelhos, eu vejo como é que Jesus age, como é que a manifestação do poder de Deus acontece, é que todas as vezes que a manifestação do poder de Deus acontece, está intimamente vinculada à presença da fé que o indivíduo, a pessoa, está exercendo ali, que está conversando com Jesus. Todas as vezes. Eu percebo isso, não é? Na maioria das vezes é assim também na nossa vida. Mas eu percebo muito claramente, é muito presente nos evangelhos, todas as vezes, né, que a manifestação do poder de Deus, quando há o poder de Deus ali manifestado, está intimamente ligado, está intimamente vinculado à presença da fé da pessoa que está ali conversando com Jesus. E aí pode observar, muitas passagens de Jesus, em muitas passagens Jesus vai ressaltar exatamente isso que a gente está falando aqui. Jesus vai ressaltar que a fé da pessoa, a fé daquela pessoa ali, foi fundamental para acontecer todo aquele processo ali que Jesus ele fez, todo aquele processo do milagre que Jesus operou ali. Então, isso é um dos pontos, uma das coisas que a gente precisa perceber. E na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, também é assim. A gente acredita no Evangelho, né? Nós acreditamos que nós somos a continuidade apostólica, né? Nós somos os apóstolos de hoje, né? Nós somos a continuidade apostólica da Igreja de Cristo e isso é perene, isso permanece, né? Esse entendimento permanece, né? E isso é tão claro que a gente consegue fazer uma associação nítida de que onde há fé, há manifestação do poder de Deus.
certo? E um dos pré-requisitos para a salvação, um dos pré-requisitos para a ação de Deus é existir fé. Quando a gente coloca a nossa fé diante daquilo que a gente está propondo, diante daquilo que a gente está conversando com Deus, diante daquilo que a gente está querendo de Deus, quando a gente exerce a nossa fé, então é como se a gente estivesse dando a Deus esse pré-requisito. Olha, eu tenho a fé, né? E aí a soberania dele, a vontade dele é sempre abençoar, né? É sempre responder de maneira extraordinária a nossa fé. A manifestação do poder de Deus é uma resposta extraordinária à fé que nós exercemos nele, certo? Então, Jesus reforçava isso de maneira muito, muito firme. E aí, a fé que salva, né? No caso da mulher do fluxo de sangue, Jesus diz a ela, olha, vai, a tua fé te salvou. Olha, além dela ser curada, ela foi salva. Veja que interessante, né? E isso nos mostra que a fé, ela é o núcleo, ela é esse núcleo, tanto das manifestações extraordinárias e divinas do poder de Deus no nosso meio, das intervenções sobrenaturais de Deus no nosso meio, quanto também da salvação. Então ela é esse núcleo, ela é o que engloba. Isso está no centro do Novo Testamento. Paulo vai dizer isso lá em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos através da fé. E aí, de tal maneira, essa fé, ela é um núcleo de salvação, de tal maneira que quando Jesus encontra essa fé, ele diz, a tua fé te salvou. A gente precisa exercer essa fé, a gente precisa andar nessa fé. Nós precisamos ter olhos de fé. As circunstâncias muitas vezes podem trazer dificuldades. Aqui o centurião encontrou, né, uma dificuldade. Ele estava deprimido porque o seu servo estava doente. E ele era alguém que gostava de cuidar daqueles seus servos. E ele entendeu que ele enxergou em Jesus a solução desse problema. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Enxergar em Jesus a solução dos nossos problemas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a viver nesses dias, que Ele nos ajude a entender que nós precisamos exercer fé diante daquilo que se coloca para nós como igreja hoje, e que essa fé possa render muitos frutos, principalmente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer te abençoar. Exerça a fé nele. Ele é a única esperança. Amém. Meus amados irmãos, foi muito bom ter você aqui nessa noite. Foi muito bom ter a sua presença aí acompanhando o nosso culto de oração desta quarta. Nós vamos agora orar, né? Nessa oração final, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, entendesse que o Senhor Jesus, Ele está lhe ouvindo agora, nesse momento. Ele está ouvindo a sua oração e Ele irá agir poderosamente de acordo com a sua soberana vontade acerca daquilo que você está orando, acerca daquilo que você está colocando diante do altar dele. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és o Santo de Israel, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem realizado maravilhas no meio do teu povo, por isso nós te honramos, por isso nós te adoramos, te agradecemos. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão. Teu povo se reúne aqui nesta noite para render louvores, para, Senhor Jesus, te adorar, porque o Senhor é poderoso e não há outro Deus a quem nós devamos honra, não há outro Deus a quem nós devamos a glória, a adoração, não há outro Deus a quem nós possamos nos chegar. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Deus. Muito obrigado por nos ouvir aqui nessa noite. Obrigado por todos os servos que exercem fé e neste momento estão
de joelhos dobrados, nesse momento estão em oração nos seus lares, acreditando que o Senhor está nos ouvindo, acreditando que a nossa oração está chegando no teu altar como um aroma suave, Senhor Jesus, às tuas narinas. Deus amado, muito, mas muito obrigado pela tua presença em nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias. Deus amado, te colocamos agora todos os enfermos da nossa PIB Candeias, como já foi colocado aqui, como já foi orado aqui ao Senhor, mas mais uma vez te colocamos a vida do nosso pastor Nelson Malafaia, que necessita, Pai, da tua ação, que necessita da tua cura, e nós cremos, exercemos fé sobre essa cura sobrenatural na vida do anjo da PIB Candeias, o nosso pastor Nelson. Deus amado, assim como nós oramos e acreditamos que o Senhor está nesse momento agindo na vida do nosso pastor, nós também te oramos pela vida de todos os enfermos da nossa igreja, nosso irmão Rodolfo, nossa irmã Tainara e todos aqueles, Pai, que estão enfermos nesse momento, que foram, Senhor Jesus, acometidos, Senhor Jesus, por esse vírus e que estão também, Senhor Jesus, com outras enfermidades que o Senhor sabe bem, conhece intimamente a cada um de nós. Nós colocamos diante do teu altar e cremos que o Senhor está agindo. Cremos que o Senhor é o Deus de Israel, é o Jeová Rafá, é o Deus que nos ouve e provê todas as coisas para nós, e todas as nossas necessidades são colocadas diante do teu altar, porque nós cremos que o Senhor virá com a solução, que a tua atuação sobrenatural é presente na nossa vida, é presente aqui na terra, é presente o teu reino aqui. Por isso nós nos alegramos, por isso nós colocamos diante do Senhor todas as nossas súplicas, crendo que o Senhor está nos ouvindo. Agora nos dá uma noite de paz, uma noite de sono reparador, uma noite de saúde para aqueles que precisam, e que o teu amor, a tua graça infinita e a consolação do teu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.